Bem-vindos ao Cineclips e hoje vamos falar do filme Cubo, do ano de 1997. O filme é uma trilogia e se trata de uma série de 3 filmes de terror e ficção científica. O filme logo começa com um homem acordando em uma sala em forma de cubo. Você pode pensar que já fizemos isso, mas há muitos filmes que usam essa premissa, só que agora em paredes, o teto e o chão têm linhas brilhantes. Há 6 portas presentes, enquanto o homem se recompõe, ele abre 2 portas e encontra quartos iguais àquele em que ele está. Mas o curioso é que são com cores diferentes, e ele abre uma terceira porta e entra, mas assim que ele faz isso, ele é cortado em grandes cubos. Seu corpo se desfaz e vemos um dispositivo com fios entrecruzados que o corta em pedaços. Ele se dobra sem esforços e desaparece. Outro homem chamado Quentin entra em uma sala com confiança. Lá ele encontra um cara chamado Worf. De repente, uma das portas se abre e uma mulher entra cautelosamente. Seu nome é Holloway e ela percebe que Quentin está tão preso quanto ela. Logo depois que eles ouvem uma garota chamando Allen gritando na sala ao lado, Quentin atrás para a sala, mas acidentalmente quebra seus óculos. Nesse momento, um homem idoso entra pela porta superior, adicionando mais mistério à cena. É revelado que nenhum deles tem a menor ideia de onde estão ou como foram parar ali ou por que estão ali. Quentin, porém, está ciente da existência de armadilhas nos quartos, porque quase teve a cabeça decepada. O grupo de 5 decide ficar junto e procurar uma saída. Henner lidera o caminho, demonstrando como verificar se há armadilhas. Ele acaba jogando umas botas nos quartos enquanto segura os cadarços para ver se alguma coisa dispara. Assim que ele joga um sapato dentro da sala, pega fogo e ele rapidamente recupera o sapato e informa a todos sobre a presença de detectores de movimento na sala. Ele avisa que entrar dentro da sala aciona os detectores, resultando em um péssimo resultado. Jogando sapatos em salas diferentes, eles podem determinar quais áreas são seguras e quais são perigosas. Enquanto isso, Holloway considera diferentes possibilidades sobre quem pode ter criado o cubo, como alienígenas ou o próprio governo. Em seguida, o grupo começa a ouvir ruídos estranhos vindos do lado de fora, lembrando o barulho de um grande elevador. Holloway se assegura de que alguém certamente virá resgatá-los. Quentin e Henner, por outro lado, acreditam que deve haver uma rota de fuga e sugerem a seguir em frente em linha reta. Oprimido por tudo que está acontecendo ao seu redor, Lee começa a entrar em pânico. Ela teme que todos não consigam encontrar a saída deste cubo, mas Quentin a conforta, dizendo que eles definitivamente vão sair dali. Em seguida, Henner sugere que ficar parado não vai ajudar, então eles precisam seguir em frente, em linha reta, até chegarem ao final. Os outros concordam e começam a navegar pelas salas. De acordo com isso, Henner mais uma vez joga seu sapato na sala. Achando que é seguro, leva o grupo para dentro, um por um, enquanto eles se movem. Eles se deparam com uma série de números exibidos nas escotilhas entre cada sala. Vendo isso, Holloway conclui que deve haver milhares de quartos que ela explica que ele não tem acesso a comida ou água. Isso significa que eles só podem sobreviver por apenas 3 dias. Em resposta, Henner sugere chupar um botão de sua camisa para estimular a produção de saliva e matar a sede. Henner é um gênio. Seguindo seu exemplo, todos recuperam seus botões e começam a chupar. Conforme as horas passam, o grupo continua o truque. Em um ponto, Henner joga outra bota em uma sala e não encontra nada alarmante. Ele percebe o ar seco e conclui que a sala provavelmente tem um sensor de eletroquímico. Este sensor provavelmente detecta sulfeto de hidrogênio emitido pela pele. Então, o pessoal fica curioso sobre a experiência de Henner, levando o velho a revelar que ele é um fugitivo francês, artista que fugiu com sucesso de mais de 7 prisões importantes. Logo depois, ele pula em uma sala que foi testada com uma bota apenas para ser pulverizado no rosto, só que rapidamente os outros o puxam de volta, mas é tarde demais. O ácido corrói o rosto e a cabeça de René, levando a uma morte agonizante após este incidente. O grupo conclui que a sala deve ter um sensor eletroquímico que seu amigo sentiu falta. Henner teria dito que lhe avisou, mas ele não tem mais rosto, então eles precisam encontrar uma maneira mais eficaz de testar os quartos. Enquanto avança, Quentin pergunta a todos o que eles fazem da vida. Ele começa revelando que é um policial. Holloway, em seguida, diz que ela é médica e vale a pena afirmar que ela trabalha em um escritório, mas ela não é muito específica. Além disso, quando é a vez de Lee, ela simplesmente menciona que sai com seus amigos. Quentin acredita que há uma razão para eles estarem todos no cubo, e isso não é apenas uma coincidência. Ele ainda se pergunta por que Lynn está de óculos enquanto Holloway perde todas as suas joias. Leven de repente revela que ela é boa em matemática. Os outros então a encorajam a decifrar o código do cubo, presumindo que seja algum tipo de quebra-cabeça. Na próxima cena, Lee percebe que salas com certos números são perigosos, especialmente se o número for um número primo. Ela prova sua teoria, explicando que a sala em que a Henry foi atacada com ácido estava marcada como 149, e que traz a resposta de que é um número primo, com o mesmo truque. Ela verifica os números na sala ao lado e descobre que nenhum é primo, então deve estar seguro.
Impressionado com a sua inteligência, o resto do grupo a elogia. Então ela pula para dentro da sala sem se machucar e confirma a segurança. O grupo continua por várias horas usando números primos para guiá-los durante esse tempo. Quentin flerta casualmente com Lee. Ele compartilha um pouco sobre sua vida pessoal ao revelar que tem 3 filhos e é divorciado. Eventualmente, o grupo se depara com salas com números primos em todas as portas, sugerindo que a armadilha está à frente. Quentin então investiga a porta no teto e de repente uma pessoa chamada Kazan cai de cima. Ele parece estar repetindo algumas palavras e exige continuamente ir ao quarto azul. Holloway deduz que ele é deficiente mental. Enquanto isso, Liz pergunta como ele conseguiu sobreviver até agora. Quando o grupo decide continuar seu plano de seguir em frente, alguns dos membros veem caso como um fardo. Então eles não querem trazê-lo junto, só que no entanto, devido à insistência de Holloway, eles o incluem no grupo. Quando eles especulam sobre seus arredores, Holloway e Quentin falam sobre quem pode estar por trás do cubo. Ela presume que o governo provavelmente construiu uma estrutura tão grande e que provavelmente foi em um deserto. Quentin teoriza que um bilionário pode tê-lo construído para entretenimento, mas Holloway acha essa ideia divertida e começa a rir. Renner provavelmente teve a ideia certa, mas o Renner não tem mais rosto. Logo depois que Quentin entra em uma sala sem números primos e escapa por pouco da morte em uma armadilha envolvendo arame farpado giratório. Este incidente prova a teoria de Lee sobre salas com números não primos serem seguras errado logo mais tarde. Quentin começa a suspeitar que vale a pena ser um espião, porque ele não disse uma palavra desde que conheceram o grupo. Então, decide fazer uma pausa enquanto Lee tenta decodificar os números. Depois de um tempo, Quentin engana Worf para admitir que ele é um dos arquitetos que projetou a enorme estrutura em forma de cubo que abriga as salas em forma de cubo. Questionado sobre quem o contratou, vale a pena admitir que nunca conheceu seu empregador, ele estava aqui apenas pelo dinheiro. Apesar de crescer a desconfiança entre o grupo, especialmente de Quentin, que recorre à violência, ele quer informações cruciais sobre os cubos externos, dimensões que são os 434 pés. Dados os resultados, deduzem que há 26 quartos de cada lado, totalizando 17.576 quartos. Ela então sugere que os números entre as salas podem representar coordenadas cartesianas. Isso poderia estar indicando as posições da sala no cubo. Com esta revelação, o grupo decide ir em direção à borda mais próxima. Eles continuam inicializando as salas para detectar qualquer perigo na próxima cena. Na próxima cena, eles se deparam com a sala aparentemente segura, mas quando estão prestes a cruzá-la, Kazan inesperadamente grita alto, fazendo com que a sala ative algumas armadilhas mortais. O grupo então deduz que a sala está instalada, com um sistema de armadilha ativado por som, que representará um risco a eles se passarem. Quentin sugere deixar Kazan para trás, porque ele não conseguiria passar devido à explosão repentina. Só que Holloway continua a insistir que eles o tragam e até mesmo se voluntaria para passar pela sala com Kazan. Depois de um tempo, todos conseguem navegar com segurança, mas quando é a vez de Quentin, Kazan aciona a armadilha, fazendo barulho. Isso faz com que Quentin escape por pouco da morte. Totalmente enfurecido, ele ataca Kazan, mas Holloway o impede na hora certa. A raiva de Quentin então volta-se para ela, provocando uma discussão acalorada entre eles. Holloway o acusa de preferir garotas mais novas, sugerindo que pode ser por isso que a sua esposa o deixou. Isso deixa Quentin tão irritado que ele dá um tapa nela inúmeras vezes. Logo, eles são separados pelos demais e assim que a situação esfria, eles avançam. Finalmente, o grupo chega a uma das bordas laterais do cubo, apenas para encontrar uma lacuna entre a porta e a concha externa. Eles então usam suas roupas para fazer uma corda e Holloway corajosamente se oferece para balançar e explorar o espaço sideral. No entanto, quando ela fica do lado de fora com a ajuda da corda improvisada, tudo o que ela pode ver debaixo é a escuridão completa. Ela então tenta balançar em direção à cela externa, mas a corda prova ser muito curta para alcançá-la. Enquanto ela fica pendurada do lado de fora da sala, o cubo de repente treme violentamente, quase fazendo com que ela mergulhe no vazio abaixo. Felizmente, Quentin consegue puxá-la pela corda e agarrá-la para cima, mas no segundo seguinte, ele intencionalmente solta a mão dela, levando a sua morte trágica após um incidente horrível. Quentin mente para o grupo que Holloway escorregou e caiu. Isso devasta todos, mas eles não têm escolhas, a não ser seguir em frente. Após um pouco de discussão, o grupo planeja descer até a borda inferior do cubo, mas antes disso, Lee sugere que eles descansem um pouco, pois todos estão totalmente exaustos e o resto do grupo concorda com ela. Todos se deitam no
chão e decidem dormir. Quentin não parece dormir e vai para outro quarto e faz o sexo indesejado. Quando ela se recusa, ele começa a ficar agressivo, só que felizmente Kazan acorda e chega ao quarto para resgatá-la. Nesse ponto, Quentin ficou paranoico e anuncia que não confiou em Holloway antes. Isso leva o resto do grupo a suspeitar que ele a matou intencionalmente. Enfurecido com as palavras, Quentin ataca violentamente e joga Worf na próxima sala, onde Worf encontra o corpo sem vida de Renner. Fazendo-o cair em risada histérica, ele percebe que eles estiveram circulando de um lado para o outro todo esse tempo. Mas ele também percebe que a sala de ácido onde Renner morreu não está mais próxima. E isso faz o grupo perceber que as salas devem estar mudando, deixando todos percebendo que as salas com armadilhas são marcadas com números, que não são apenas números primos, mas são poderes primos, que são um conjunto maior de números primos. Ela lembra que o número de coordenadas de uma sala era 27, excedendo o 26 esperado, indicando que é uma sala de ponte que leva à saída. Ela começa a calcular sua posição, usando os números circundantes, e percebe que se moverá 2 vezes antes de retornar à sua posição original. Enquanto eles ponderam como detectar armadilhas e como diabos descobriram isso, ela propõe examinar todos os 9 números em vez de apenas 3 e verificar os fatores primos para determinar a segurança. Ela agora tem a tarefa de calcular isso tudo. Quentin a incentiva a calcular os fatores rapidamente, mas ela explica que é muito complexo sem um computador. Felizmente, eles têm a Kazan por perto e ele, por ser autista, consegue realizar esses cálculos rapidamente. Ele inesperadamente revela os fatores primos de 567, impressionando a todos. Eles então continuam verificando os fatores primos na sala, confirmando que é seguro com base em seus cálculos. Quentin joga um pedaço de entulho em uma sala que permanece intacta e garante a segurança com a ajuda de Kazan. O grupo navega em direção à saída. Em seguida, surge um plano para subjugar Quentin, que está cada vez mais paranoico. Ele consegue atrair Quentin para uma sala abaixo deles e o deixa para trás para enfrentar seu destino. Depois disso, o resto do grupo avança e eventualmente chega à sala. Eles são recebidos por uma inundação de luzes brilhantes entrando na sala. No entanto, Worf decide que não irá sair, pois acredita que não há nada para ele no mundo, além do cubo neste momento. Quentin reaparece por trás e de alguma forma consegue alcançá-los. Ele tragicamente mata Lee, perfurando por suas costas com a maçaneta quebrada e fere Worf com a facada poderosa. Ele então se vira para Kazan, que está tentando sair da sala, mas antes que Quentin possa alcançá-lo, Worf agarra suas pernas e segura com força. Então a sala começa a se alinhar no estreito espaço entre eles. Como resultado, Quentin fica preso entre elas. Em uma morte totalmente horrível, Worf também sucumbe aos ferimentos logo depois, mas pelo menos ele salvou a vida de Kazan. A cena do filme mostra Kazan chegando fora do cubo e olhando para a luz ofuscante, que talvez seja a porta de fuga. E assim se encerra o filme. Muito obrigado por ter ficado aqui assistindo até o final. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Cineclips, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!